Olá pessoas, vamos para mais uma aula, né? A aula de hoje vai ser de produção textual, né? Que é redação, tá bom? Antes de qualquer coisa, só relembrando, escolha um lugar calmo, ou seja, um lugar silencioso, que você sente de forma confortável, pegue o livro de vocês, o livro didático, o caderno de vocês, o estojo, lápis, borracha, caneta, tudo que você for precisar, tá bom? Qualquer coisa, se não estiver entendendo a aula, você pode pausar, pode voltar, ok? Então vamos lá. A aula de hoje, o assunto vai ser denotação e conotação. Vamos lá, denotação. Talvez esse nome soe um pouco estranho para você. Como assim, denotação? O que seria denotação? É uma linguagem utilizada em seu sentido literal, ou seja, é o sentido real das palavras. Como assim? As palavras, elas vão ser usadas no sentido do dicionário. Por exemplo, se eu falar assim, ligue o fogo. Liga o fogo lá. Se eu falar liga o fogo, esse fogo é literalmente o fogo? Não é? Se você ligar o fogão, vai ter fogo lá, beleza. Então, é o sentido literal. Agora, por exemplo, se falar, essa sala está pegando fogo. Será que realmente a sala está pegando fogo? Está acontecendo um incêndio? Não. Então, quando eu falo, ligue esse fogo, ou sei lá, está acontecendo um incêndio, e aí nesse contexto, o fogo seria fogo mesmo, né? Ou seja, o sentido literal do dicionário. Quando a gente abre lá o dicionário, a gente vai ver a definição dele. Ou seja, é aquele sentido real das coisas. Logo, é o sentido que vai carregar, né, o significado básico das palavras, expressões e enunciados. Ou seja, se eu falar controle, controle é um controle. Lá no dicionário vai estar lá a definição. Se eu falar leão, leão, a definição dele vai estar lá, do animal, enfim. Então, quando eu quero falar leão no sentido literal, eu vou dizer que é um sentido de denotação. Agora, por exemplo, se eu falar aquele garoto é um leão, eu estou querendo dizer que ele realmente é o animal? Não. Então, nesse sentido, não seria denotativo. Já quando eu realmente quero falar das coisas no sentido que elas realmente possuem, eu vou dizer que é um sentido denotativo. Para ficar mais fácil, gente, é só vocês lembrarem. Esse D de denotativo é como se fosse D de dicionário, tudo bem? Ou seja, é o significado do dicionário. Vamos ver um exemplo, né, que eu tinha dito. A casa estava pegando fogo. Se eu falar isso, eu posso imaginar duas coisas. Que ela realmente está pegando fogo, ou seja, é um incêndio, aí nesse sentido seria de denotação, tudo bem? Ou se eu falar de uma forma expressiva, tipo cotidiana, tipo, tá muito quente, está pegando fogo, então já não seria um sentido denotativo, ok? Então vamos para a conotação. E diferentemente da denotação, a conotação ela não tem o sentido real, ou seja, não é o sentido do dicionário, como a gente tinha falado. Se eu falar, aqui tá pegando fogo, está muito quente, não quer dizer que eu esteja pegando fogo, eu esteja em chamas, não. É só uma expressão usada para enfatizar, né? Enfatizar que está quente no caso, ok? Então, é o emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, o famoso sentido figurado, né? Que a gente dá para as coisas, ou seja, eu vou pegar uma palavra, vou tirar do contexto real dela e vou atribuir a um outro contexto, que vai relembrar esse, mas não necessariamente significa o sentido real, ok? Então vamos ver o exemplo, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Nesse sentido, o fogo aqui, ele realmente é o fogo que a gente conhece? É o fogo que está lá no dicionário? Não, né? É um sentido que eu peguei e atribuí um outro significado. Aqui eu só coloquei essa palavra para simbolizar, no caso, a força do amor, digamos assim. Não, quando ele fala arde sem se ver. Então, quando eu coloco essa palavra aqui, é para simbolizar, no caso, esse arde aqui, tá bom? Só isso, ou seja, eu peguei essa palavra e usei no sentido figurado. É um sentido que vai dar expressividade maior à minha frase, ok? Ou seja, a palavra ela pode sugerir, além do sentido literal, né, através de associação com outras palavras ou outros contextos, ok? Então, quando eu coloco amor é fogo, eu não estou falando que realmente o amor tá queimando, é um incêndio. Se você falar, está acontecendo um incêndio, aí quer dizer que eu posso substituir por amor, já que eu coloquei que amor é fogo, então fogo é amor?
Não, nem tem sentido, né? Por quê? Porque aqui é um sentido simbólico. Eu peguei e transformei em outra coisa, só para representar, ok? Então vamos para um exercício, né? Para poder fixar melhor. Vamos lá. Identifique se as expressões estão no sentido conotativo ou denotativo. Que a gente estava falando, só lembrando. Denotativo, de dicionário, ou seja, sentido do dicionário, sentido real, ok? E conotativo é o sentido mais simbólico, o sentido figurado. Vamos lá. O meu filho é meu espelho. Quando você fala, o meu filho é meu espelho, quer dizer que seu filho realmente é um espelho? Não, né? Não faz sentido. Ou seja, espelho aqui não é o sentido do dicionário, não. Ok? É um sentido que eu atribuí. Se é um sentido que eu atribuí, eu vou dizer que é o sentido conotativo, ok? Quebrei o espelho do roupeiro. Olha a diferença. Aqui nessa frase, espelho realmente é o espelho que você conhece. Quando eu abrir lá o dicionário e encontrar espelho, vai estar lá, né, o objeto que é justamente esse que você está falando. Ou seja, é o sentido denotativo, ok? Este jovem tem um coração de ouro. Quando você fala tem um coração de ouro, quer dizer que a pessoa realmente tem ouro dentro do peito? Não, né? Ninguém nasce com ouro. Até a gente sabe, ninguém nasce com ouro. Ou seja, aqui é um sentido que eu estou atribuindo, né? Para enfatizar alguma coisa. Ou seja, eu poderia trocar por ter um coração valioso. Mas não, eu escolhi ter um coração de ouro para dar essa ênfase, para ficar até mais bonito de falar, não é? Ou seja, sentido conotativo, tá bom? Meu pai fez um transplante de coração. Agora preste atenção, coração aqui significa realmente o coração que você imagina, o coração que está lá no dicionário? Significa que coração realmente é coração, transplante realmente é transplante. Enfim, todas as palavras elas estão no sentido literal, ou seja, sentido denotativo, ok? E a última frase. Era um lindo jovem com 20 primaveras. Primaveras. A pessoa realmente tem 20 primaveras? Não, né? Isso é uma expressão, uma figura que eu usei, uma figura de linguagem que eu usei só para deixar a minha frase mais bonita, digamos assim, né? Ou seja, também é o sentido conotativo, ok? Enfim, gente, a aula hoje foi curta, né? Foi só para vocês entenderem essas diferenças, né? Por quê? Porque isso é importante para vocês escreverem o texto de vocês. Porque dependendo do texto, vocês podem usar esses dois sentidos como um recurso expressivo. Por exemplo, você está escrevendo um poema, a gente já tinha falado sobre isso, né? A gente pode usar o sentido conotativo, que é um sentido mais emotivo, ele é mais simbólico, ele vai deixar o seu texto mais rico. Agora, se você está escrevendo um texto para uma narração, aí já não fica tão legal assim você usar o sentido conotativo, né? De forma mais expressiva, ou seja, as palavras elas precisam ter um significado mais real, ok? Enfim, gente, só relembrando vocês de acessar o site da escola, porque todo o conteúdo vai estar lá, ok? Também outras informações. Acompanhem a agenda de vocês, a agenda digital, e façam os exercícios que estão lá, que eles vão ser corrigidos posteriormente, ok? Qualquer dúvida, anotem a dúvida, pausem o vídeo, voltem o vídeo, ok? Que a gente vai ter as correções, então nesse momento a gente vai solucionar as dúvidas de vocês, ok? E é isso, até a próxima aula.